Olá, bom dia. Dia 10/10/2016, são 9h26 da manhã. Eu quero compartilhar com vocês aqui sobre a gestão do erro. Um tema que eu desenvolvi em função das pesquisas de mercado que eu já fiz, em função das pesquisas internas nas empresas que eu já pude fazer também, e detectar o seguinte: o sucesso, ele não acontece em função dos acertos. O sucesso, ele acontece com a ausência do erro. É como, por exemplo, você ter a visão de que o frio não existe, o que existe é a ausência de calor. O mal não existe, o que existe é a ausência do bem. Pois bem, o erro, ele custa mais do que o lucro que você tem do acerto. Ou seja, a lucratividade que você tem em não errar é maior do que a lucratividade que você tem quando você acerta e erra ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo clássico disso, rápido. Você realizou uma venda, você tem um cliente, você realizou uma venda, mas você atendeu mal esse cliente. Mas você realizou a venda, você acertou, você vendeu, era o que você queria, era vender e colocar o dinheiro no bolso. Vamos ser bem popular. Você vendeu, colocou o dinheiro no bolso. Porém, o atendimento foi péssimo. O que vai acontecer? Esse cliente nunca mais volta na sua empresa. E provavelmente ele pode querer ficar reclamando do produto, pode te criar uma série de problemas. Então, você errou, você acertou e errou. Veja bem, o prejuízo que você teve em função desse cliente nunca mais voltar na sua empresa, desse cliente falar mal da sua empresa para mais 5 clientes, ou desse cliente te gerar uma série de problemas, é grande. Então o seu prejuízo é grande. Por quê? Porque um cliente que nunca mais fizer negócio com você, você está tendo um grande prejuízo. Porém, se você não erra, agora vamos inverter o exemplo que eu dei aqui. Se você não erra, se você atende super bem, se você faz um excelente atendimento, o cliente sai da sua empresa encantado, mas ele não comprou. Opa! Porém, isso não significa que ele não vai comprar. Às vezes ele não comprou, mas ele gostou tanto do seu atendimento, você foi tão perfeito nas suas colocações, você foi honesto, você teve caráter, você falou exatamente o que tinha que ser falado, você fez tudo o que tinha que ser feito. Porém, não era o tempo da coisa acontecer. Você não forçou a barra para a coisa acontecer. Sabe qual é o resultado disso? Ele vai falar da sua empresa para mais 3. Mas ele vai falar de forma encantadora. Então, esse cliente que não te comprou, ele vai te trazer mais 1, 2, 3 novos clientes. O que vai acontecer com esses 3 novos clientes? Você vai ter mais 3 novas oportunidades se você atender como você atendeu esse cliente aqui, de uma forma encantadora, de vender para 3. O que é mais lucro para a sua empresa? Uma venda, que você botou dinheiro no bolso, mas uma péssima venda, que você não vai ver mais esse cliente, e esse cliente aqui vai te queimar, digamos assim, para 2, 3, 4, 5. Ele vai te queimar para 5. 5 pessoas vão ouvir falar mal da sua empresa e nunca vão fazer negócio com você. E vão espalhar isso no mercado. Então, esse é o resultado do erro. O erro, ele te traz consequências. O problema não é o erro, mas as consequências que o erro traz. As consequências podem ser duradouras. Por exemplo, uma fábrica... O pneu, por exemplo, Firestone, vamos colocar assim. Um outro exemplo clássico no mercado, antiguíssimo. O pneu Firestone, por exemplo, há muitos anos atrás, ele teve um recall porque ele causou vários acidentes. Os pneus explodiam por um erro de produção, na linha de produção. O que aconteceu com o pneu Firestone? Ele ficou queimado no mercado. Eu hoje, por exemplo, até hoje eu já sei que ele não acontece mais isso. Mas isso ficou no meu inconsciente e durante muitos anos eu não queria nem ouvir falar no pneu Firestone. Por exemplo, eu comprei um Honda Zero e eu mandei trocar o pneu do carro porque era Firestone.
Esse é o custo do erro. Esse é o custo do erro. Então o que acontece? Eu até escrevi um artigo em 9/3/2015 falando sobre isso. O sucesso não acontece em função dos acertos, gestão dos erros. O sucesso não acontece em função dos acertos, mas pela ausência dos erros. O erro impede o acerto. E o acerto não evita o erro. Não errar é mais lucrativo. Um outro exemplo clássico que eu vou lhe dar agora, para que você tenha faça uma reflexão de que o erro ele é muito lucrativo na sua vida, porque o acerto é uma coisa natural, é comum o acerto. As pessoas se preocupam tanto em acertar, mas o acerto é natural. Se você não erra, automaticamente você está acertando. O problema é o erro. O problema é que você fica perseguindo o acerto, você quer acertar de qualquer jeito, você quer ganhar, você quer acertar, então você esquece o erro. Então você não promove uma gestão voltada para o risco, você não promove uma gestão voltada para evitar o erro. Você promove uma gestão focada no acerto, em acertar, em vender. Você está entendendo? Então preste atenção. Se você atravessa uma rua todo dia, você está acertando. Agora, se você errar uma vez e for atropelado, você pode morrer. Um erro pode colocar tudo a perder. No entanto, se você se preocupa em não errar, o acertar é natural. Por exemplo, você se preocupa em acertar. Eu quero atravessar a rua todo dia. Então será que vem carro? Será que vem carro? Será que vem carro? Todo dia você atravessa a rua. Mas um dia, você não se preocupa tanto em errar. Você arrisca. Você arrisca. Não que o risco seja ruim, mas o risco calculado. Quando você fala em risco calculado, você está mensurando a probabilidade de erro. Então você está focado no erro. As pessoas não entendem muitas vezes o que é um risco calculado. Isso é risco calculado. É você você mensurar a probabilidade de erro. Então preste atenção no que eu vou lhe falar. Não errar é mais lucrativo do que acertar e errar ao mesmo tempo. Se você ganha 1 milhão, você acertou. Mas se você perde 1.100.000, o que adiantou o seu acerto? Não adiantou nada. Você ficou com 100 mil de prejuízo. Agora, se você evita o erro, você não ganha 1 milhão, mas no tempo certo você ganha esse 1.100.000 e não erra. Ou seja, você ganha 1 milhão e não erra, você sempre vai ter esse 1 milhão. Esse 1 milhão entra no caixa. E você não perde esse 1 milhão. Agora, se você ganhou 1 milhão e perdeu 1.100.000, você perdeu 100 mil. Se você ganhou 1 milhão e perdeu 500 mil, você ganhou 500 mil. Se você tem 10 clientes e perdeu 3, você passa a ter 7 clientes. Então a perda. Agora, se você tem 3 clientes e você ganha mais um 4, o outro 5, e você não perde nenhum, então você está crescendo. Agora não adianta ganhar 10, perder 3. Aí você ganha mais 10, aí perde 5. Aí você ganha mais 10, aí perde 10. Não adianta, que a maioria das empresas vivem desse jeito. Você quer ver uma visão clássica disso? Há muitos anos atrás eu fui visitar um cliente em João Pessoa, um resort. E ele virou para mim e falou assim, não, eu tenho pesquisa que meu atendimento aqui é 100%. Eu falei, 100%? Ele falou, 100%. Eu virei para ele e falei assim, mas como 100%? Quantos anos você tem de mercado? Ele virou para mim e falou assim, eu tenho 10 anos de mercado. Não vou colocar dados reais, mas é bem perto disso aí. 10 anos de mercado. Eu falei assim, mas você tem aqui hoje, nesse dia, inclusive, que eu estive aqui, o senhor tem aqui hoje praticamente 70% do seu espaço vago. Então, tem alguma coisa errada. Por quê? Se você já tem 10 anos, se as pesquisas determinam não, se as pesquisas mostram para você que a cada um cliente satisfeito você tem mais 3, se você tem 3, você tem 9, então o que acontece com isso? Você hoje era para estar já abrindo outros resorts em outros lugares. E trazendo esses teus clientes, alocando esses teus clientes para outros lugares, porque você não teria mais espaço aqui.
Essa conta não está batendo. Por quê? Porque você tem 10 anos e você tem 70% da sua capacidade ociosa. Então tá errada essa tua pesquisa. Então você não tem 100% de aceitação. Entenderam isso? Então não existe o acerto, a gestão voltada no erro. Por quê? Porque ele está errando. Está errando na pesquisa, está errando, com certeza vários clientes saíram insatisfeitos. Então é isso que eu quero trazer essa reflexão para você. Se você não erra, se você atende o seu cliente com caráter, com honestidade, com educação, se você encanta o seu cliente, cada um cliente encantado te traz mais 3. E assim sucessivamente. E isso não para. Isso não para. Isso cresce continuamente. Então, o que acontece com isso? Essa é a gestão do erro. É não errar. Porque se você erra e acerta, o seu erro, ele queima o seu acerto. O seu erro, ele prejudica o seu acerto. Agora, se você não erra, o acerto, naturalmente, ele se sustenta. Ele vai acertando. O acerto, ele acontece. É um resultado. É como diz na Bíblia, Paulo planta, Apolo rega. Quem dá o crescimento é Deus. É o resultado. O acerto é o resultado. Esquece o acerto. Se preocupe em não errar. Se preocupe, por exemplo, em não errar. É como uma engenharia. Você vai construir um prédio. Qual é a sua preocupação? É que o prédio vai ficar pronto? Não. A sua preocupação é que o prédio não pode cair. Então você tem que investir o quê? Na base de cálculo, na fundação, no estudo ali da fundação, em tudo. Para quê? Para que... Não sei se agora a palavra que eu usei foi correta. Fundação, acho que é fundação, né? Então, preste atenção no que eu estou lhe falando. Tem esse artigo, eu estou contribuindo com esse assunto, por quê? Porque é um assunto que eu nunca ouvi falar numa empresa que se preocupe com a gestão do erro. Eu só ouço falar na gestão, na tentativa de acerto. Então, reflita sobre isso. Reflita sobre essa visão de não errar. Não erre, porque se você não errar, o seu acerto é uma coisa natural. É como estudar. Se você estuda corretamente, você vai acertar. Você vai conseguir o seu objetivo. Então, meu irmão, fica essa reflexão aí sobre a gestão do erro. Um bom dia.